E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João. Vídeo de hoje é um vídeo de resenha para a gente conversar um pouquinho sobre Satsuma Gishiden Volume 2, As Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, do Hiroshi Hirata, um mangá bem espesso para mais de 400 páginas e que é publicado pela editora Pipoque Nankin. É importante que você tenha lido o volume 1 para compreender exatamente o que está rolando dentro dessa publicação. Antes da gente conversar sobre o mangá, você ainda não é inscrito aqui no canal? Cara, então aproveite este momento lindo e se inscreva no canal e também esteja ativando aí as notificações para você ser informado todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. Não só isso, se você não tem o costume de dar like nos vídeos, dê um like agora, porque isso também ajuda aí na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Então valeu mesmo pela força, valeu pelo apoio de vocês e vamos conversar sobre Satsuma Gishiden. A primeira coisa que eu queria destacar desse mangá para vocês é o seguinte: eu disse que uma coisa que me incomodou no volume 1 era justamente a quantidade de informações que o Hiroshi Hirata trazia para dentro da publicação. Ou seja, tinha muito texto explicativo, explicando o contexto, o que acontecia, o que não acontecia, por que estava acontecendo, qual era o costume disso, qual era o costume daquilo. E era um volume de texto muito grande e que tornava a história bastante morna, justamente por quanto desse volume muito grande de informações que ele vinha trazendo. Uma vez que isso era uma coisa que eu fui notando no decorrer de toda a publicação, inclusive eu acabei mencionando que seria interessante que nas histórias seguintes houvesse menos disso e um pouco mais de dinamismo no roteiro. Inclusive, disse também que gostei bastante da publicação, mas que esse elemento que deixava a publicação meio morna me incomodava um pouco. Aqui nós temos um volume explicativo muito menor. O Hiroshi Hirata se concentra bastante na ideia das crônicas aqui, de contar, de explicar o que está rolando com os leais guerreiros de Satsuma, que foram incumbidos de construir ou cuidar de obras de contenção de enchentes num local a mais de 1000 quilômetros de distância de Satsuma, uma vez que o governo impôs sobre eles, essa tarefa e que, além de ter que fazer o trabalho, eles teriam que pagar todas as despesas desse trabalho. E teve todo um rolo no volume 1 em torno disso, se ia fazer, não ia fazer, até que eles entraram num acordo que eles fariam sim essa construção. Então embrenharam numa caminhada de mais de 1000 quilômetros para poder chegar nesse local, onde as inundações causavam grande transtorno, a morte de muita gente, coisa desse tipo, e ali a história então será ambientada dentro desse lugar, onde nós vamos conhecer os camponeses dali, onde nós vamos ver a situação que essas pessoas vivem, as dificuldades que elas passam, o medo que elas têm das chuvas, os problemas que essas chuvas realmente trazem, e que quanto mais pobre é a pessoa, mais ela sofre por causa dessas enchentes, enquanto que aqueles que são mais abastados acabam conseguindo dar o seu jeito de se manter íntegro diante da enchente ou sofrer o menos possível. Já o pessoal mais pobre, que não tem no que se segurar ou em quem também se apoiar, acaba sofrendo um absurdo, e o Hiroshi Hirata vai mostrando essa situação. Também chama a atenção no mangá o fato de que, além disso, o governo deu o seu jeito de dificultar também a vida do pessoal de Satsuma, por quanto da própria rixa que existe entre o governo e o pessoal de Satsuma. E com isso, vê-se que a vida dos leais guerreiros não será nada fácil. E eles então vão ter ali algumas dificuldades por quanto dessas regras que o governo acabou ditando, para que eles, digamos assim, fossem, afrontados de alguma maneira com as exigências dadas pelo governo. A partir disso, nós temos algumas histórias que funcionam realmente como crônicas. Existe um fio condutor que vai unindo uma a outra, mas que de certa forma elas funcionam também de forma independente. Ou seja, dá para ler um capítulo e ir lá para o fim e trazer para o começo e coisa desse tipo, porque sim, tem esse fio condutor, tem uma história que está realmente ligada à outra, mas a maioria delas de certa forma funciona de forma independente, porque ele vai contando realmente capítulos dessa construção, capítulos que vão apresentando para a gente o local onde eles estão, como esse local, como que está a vida ali, o que eles têm que fazer e quais são os desafios que eles vão também passando, haja vista que existem problemas ali relacionais entre eles. É um mangá
que vai falar muito de honra, vai falar muito de orgulho, vai falar muito de vencer o orgulho, vai falar muito de pagar-se o preço por aquilo que você acredita, entre outras coisas. E eu quero destacar, como tem muito conteúdo, eu quero destacar a primeira e a última história. Justamente porque a primeira história foi a história que assim eu comecei a ler, eu fiquei encantado com ela, porque tem um cara que está ampliando a casa dele para receber o pessoal de Satsuma, e eles não podem, e ele não pode fazer aquilo, mas ele faz do mesmo jeito. E o governo então acaba chamando ele, vai ter todo um rolo ali e tudo mais, e que vão acabar pondo fogo naquela construção. E diante daquilo ele vai tomar uma postura no final que é muito bacana, e que você vê ali que é o cara que está olhando o copo ali sempre meio cheio, e que de certa forma me parece que o que ele estava fazendo fazia parte de um plano que ele arquitetou para realmente construir aquilo que ele queria e dar o devido abrigo que o pessoal de Satsuma precisava. E na última história eles vão tratar de um assunto a respeito de castigo divino, né? Existe ou não existe? E como é que essa coisa se desenvolve? Então, tem dois caras, e esses caras são opostos em suas opiniões, e mediante a isso, um acredita em castigo divino, o outro não acredita. E vão acontecer uma série de coisas ali que, de certa forma, vai ter um desdobramento muito interessante que aponta ali para algumas perspectivas, e você acaba descobrindo no final que é uma história que o Hiroshi Hirata acabou adaptando de uma história aparentemente real, porque existe um túmulo de um dos caras ali no Japão, num determinado local, isso e aquilo, e ele dá ali uma explicação. Então é um mangá muito bacana, manteve um nível muito bom, tem menos textos explicativos, tem bastante conversa, tem bastante diálogo, tem todos esses desdobramentos, tem um nível razoável de ação, por ser um mangá de samurai, muitas vezes espera-se mais ação, não tem tanta ação assim, mas diante da própria proposta e daquilo que os próprios samurais se dispuseram a fazer, é para ser mais ou menos esse tanto mesmo de ação. Eu gostei mais desse volume do que do volume 1, tá? E a história deu uma progredida interessante, e o Hirata vai chamando a gente para dentro da realidade deles. Algumas coisas, às vezes, a gente vai olhar e falar assim, cara, isso é meio nada a ver, né? Mas aí você também tem que entender a cultura, a época e todas essas coisas, né? Ou seja, a cultura japonesa e como que as coisas se dão, justamente por quanto da própria escolha ou das situações que os personagens vão vivendo. Em linhas gerais, tem uma arte muito bonita, aquele lance dos rostos parecido continua do mesmo jeito, mas a arte é muito bacana, ela é muito dinâmica, ela não é nunca estática, os cenários são muito bem desenhados, enfim, Hiroshi Hirata fazia muito bem o trabalho da arte, e o roteiro também é muito bom. Nota para esse exemplar, para esse volume, sendo mais preciso, 9,5, haja vista que eu gostei bastante do que vi aqui, gostei mais do que o volume 1, e espero gostar mais ainda do volume 3. Bom, galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês, se você deseja comprar o Satsuma Gishiden, link na descrição do vídeo, e tá aí já saindo, eu acho, o volume 3, e assim que tiver na minha mão o volume 3, vai ter também resenha aqui no canal. Valeu? Bom, eu vou ficando por aqui, um abraço forte em todo mundo, logo eu tô voltando com outro vídeo, até a próxima.